Caiu a chamada. Eu não sei o que aconteceu. E ela sumiu. Estão me ouvindo bem? Sim? Não? Caiu do lado. Então vamos lá de novo. Vou compartilhar a tela para vocês. Então, voltando a falar, a gente vai começar com a história do voleibol. Alguém aqui sabe aonde foi criado o voleibol? Alguém já ouviu alguma história sobre o vôlei? Pode me estar digitando ou quem quiser liberar o microfone pode estar falando para mim. Quem? Pode abrir o Google aí para pesquisar. Então vamos lá. Já que ninguém sabe. A história do voleibol. Todo mundo aí? Ô tio, tem que escrever isso no caderno? Isso mesmo. Vão pegando as partes principais. Já está lá na outra plataforma, o conteúdo já está disponível lá também. Mas é bom vocês irem anotando, depois lá vocês pegam como complemento, certo? Então, a história do voleibol. Então, quando a gente fala de história de voleibol, gente, a gente sempre tem que lembrar de onde ele surgiu e em que ano ele surgiu, né? Então, o voleibol ele surgiu nos Estados Unidos. Oi? Tem um negócio ali no canto da tua tela que não dá pra ver os números. Agora deu certo? Deu certo? Deu certo? Deu. Sim? Então, beleza. Então, vamos lá. Pessoal, só desliguem o microfone para mim, por favor. Depois, quando tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês ligam ele de novo. Então, vamos lá. O voleibol ele surgiu nos Estados Unidos em 1895. Né? Então, ele surgiu lá em 1885, onde o seu criador foi William George Morgan. Gente, lembrem, Estados Unidos, 1895, e o criador William George Morgan. Na época, Morgan era chefe da educação física da Associação Cristã de Moços, o ACM, em Massachusetts. Então, essa associação era criada somente por homens. Então, nesta época, era somente os homens que poderiam fazer parte dessa associação. A ideia que ele teve era de criar um esporte que tivesse pouco impacto e contato físico entre os adversários, com o intuito de evitar lesões. Então, diferente de todos os esportes que eram criados naquela época, ele tentou modificar um esporte, criar um esporte onde ele não tivesse tanto contato físico. Naquele tempo, ele já existia o futebol, porém tinha muito contato físico. Então ele tentou fazer o máximo de criar um outro tipo de esporte onde ele não tivesse tanto esse contato físico por conta da rivalidade entre as equipes, né? Então, e justamente para evitar toda a parte de lesões. Primeiramente, o esporte foi chamado de mintonete, tá?
Lembrem disso, gente. Então, antes de ser chamado de voleibol, ele era chamado de mintonete. Isso é super importante vocês saberem, essa diferença desde quando ele foi criado, né, com o primeiro nome, e pouco depois ele teve o nome de voleibol, né, que é a nomenclatura em inglês, né, que são com dois L's e o ball, que é a bola. Então ele teve toda essa quebra. Então, de um nome ele passou para o outro. 5 anos após a sua criação, o jogo foi levado para o Canadá e mais tarde ele conquistou outros países do mundo. Então, foi pouco a pouco ele foi sendo conhecido, né, por esse mesmo nome, esse voleibol. 5 anos depois da criação, então ele foi passando de país para país, né, levando como seria esse jogo que não tivesse contato físico, né, e que tivesse o intuito de não promover as lesões, tanto a rivalidade entre si. Na década de 40, o voleibol ele já era conhecido mundialmente. Sendo assim, em 1947, em Paris, na França, foi fundada a Federation Internacional de Voleibol, FIVB, né? Então, gente, isso vocês também precisam lembrar, né? A nomenclatura da FIVB, que é a Federação Internacional de Voleibol, em português. Este órgão é até hoje responsável por coordenar e organizar as atividades relacionadas com esse esporte. Gente, então lá, todo e qualquer tipo de esporte, ele tem uma federação onde organiza todas as regras, as atividades, os campeonatos, tudo é voltado por uma federação, tá? Então vamos lembrar, só para vocês se recapitularem. Vamos falar dos jogos que vocês conhecem aqui em Ponta Grossa, né? Então o GEM, né? O GEM ele tem por volta uma comissão onde eles desenvolvem aquelas regras, né? Vamos falar num contexto geral, ele vai fazer um manual, né, de como seria para participar desses jogos. Então, temos que estar aptos, né, se está tudo certo dentro do regulamento, para participar. Porém, dentro dessas federações, dessas confederações de vôlei, de basquete, de futebol, de tênis de mesa, de xadrez, as regras são todas voltadas deles. Então, existem diferentes partes. Então, o GEM é como jogos, que pega toda a parte, regras, regulamentos de todas as outras federações, esportes e confederações. Certo? Gente, não precisa vocês copiarem tudo, tá? Vocês vão colocando pontos, estratégias, depois lá na outra plataforma, ele já tá lá o conteúdo de vocês da história do voleibol. Posso passar de tela? Sim. Sim. Alguma dúvida até aí, pessoal? Pode liberar o microfone. Não. Não. Então, em 1949,
ele aconteceu o primeiro campeonato mundial de voleibol para homens na Tchecoslováquia, na qual a Rússia saiu campeão. Então, para vocês verem como o voleibol ele foi criado lá naquela associação de moços, onde era somente esporte voltado para os homens. Então, em 1949, ele aconteceu o primeiro campeonato mundial de voleibol para homens, na qual a Rússia saiu como campeã. 3 anos mais tarde, esse campeonato já incluiu o voleibol para as mulheres, com a vitória para o Japão. Então, depois de 3 anos, as mulheres puderam ter acesso a essa modalidade, podendo assim, a federação conseguiu já colocar nos campeonatos o masculino e o feminino. A partir de 1964, o vôlei ele se tornou um esporte olímpico, o qual pertence até os dias atuais. Hoje, ele possui muitas equipes e adeptos pelo mundo. Então, o vôlei hoje ele se tornou referência no mundo todo. Mas eu pergunto para vocês, vocês, qual o esporte hoje que o Brasil mais pratica? Podem liberar o microfone. Home office. Esporte. O futsal? Futebol. Isso mesmo. Então, o futebol. Agora eu pergunto para vocês. O voleibol, vocês acreditam que ele está logo em segundo ou vocês acreditam que seja outro esporte? O voleibol vem logo atrás do futebol ou algum outro esporte é mais conhecido que o voleibol? O que vocês me dizem? Então, como vocês não me responderam nada, muito obrigado. Isso está super certo que vocês me falaram. Então é o seguinte, o voleibol ele vem logo atrás do futebol. Então a gente vive no país do futebol, como muito bem conhecido. Porém o voleibol é um dos esportes mais praticados logo em sequência do futebol. Hoje em dia a prática ele existe muito, tanto para homens quanto para mulheres. Então você não vê muito passar o voleibol na televisão, assim como o futebol, que tinha toda quarta-feira, todo domingo, diferente do voleibol que, para você ter o acesso ao voleibol, era sempre mais difícil. Existem mais campeonatos, porém, a mídia hoje deixa muito de lado essa parte do voleibol e aparecer para como se fosse para tornar um esporte de grande visibilidade. Aqui é uma foto da primeira seleção de homens que defenderam o Brasil nesta modalidade de voleibol. Aqui são jogadores antigos, um deles, eu vou estar colocando a flechinha aqui em cima. Alguém sabe quem ele é? Pode liberar o microfone para falar. Alguém sabe quem é esse daqui que eu estou passando a flecha em cima? Não.
Ele faz parte até hoje do mundo do voleibol. Quem assiste vôlei vai saber quem é. Ele é o técnico da seleção brasileira hoje. Alguém sabe o nome dele? Visto em todas as mídias, pessoal. Ninguém sabe o nome dele. Tio, eu não sei porque eu não assisto. Ué, é o Tite, não é? O Tite, alguma coisa Não. assim? Não, Ué, voleibol. gente, não é? Ah, É sei lá. Bernardinho. Vocês já devem ter ouvido o nome dele, lido também sobre Bernardinho. Tá? Ele é o técnico até hoje da seleção brasileira. Então vamos lá. A história do voleibol no Brasil, gente. Né? Então ele foi praticado no Brasil pela primeira vez em 1915. O voleibol é um esporte muito conhecido. Inicialmente era considerado um jogo para meninas, mas com o passar do tempo isso foi mudado. Então, vale lembrar, gente. Opa, professor, mas lá no começo você falou que era voltado para homens e agora ele já está falando que era voltado para as meninas. Não. Lá no começo, gente, lá de quando foi criado, né, William George Morgan, então ele fez o voleibol justamente para essa associação cristã de moços, onde somente os homens praticavam. Né? Naquele tempo, só os homens praticavam, para depois, no decorrer, as mulheres pudessem participar. Aqui, gente, ele está falando que o voleibol no Brasil, existia muito essa parte do tabu, onde meninos não poderiam participar, mas não como regra, não foi criado somente para as meninas, não. Aqui no Brasil era como se mais as meninas praticassem do que os meninos, né? Então, com o passar do tempo, ele foi mudando, né? Então, às vezes, vocês podem até perguntar para os próprios pais de vocês. Os meus pais falam até hoje para mim que lá antigamente, bem antigamente, nas aulas de educação física, onde tinha a prática dos esportes, era meninos de um lado jogando futebol e meninas para o outro jogando vôlei, né? Então sempre teve essa quebra, onde meninos só praticavam futebol e as meninas. Então a sociedade em si do Brasil deixou que isso fosse uma parte de separação dos dois esportes, né? Então, com o passar do tempo, já foi mudando, né? Todo mundo, existia aquela famosa pegadinha, todo mundo ficava pegando no pé dos meninos que jogavam vôlei, enfim. Mas com o passar do tempo, tudo foi mudando, né? No meu tempo de educação física, também existia muito isso. Eu pude vivenciar um pouquinho sobre isso nas minhas aulas de educação física, de quando eu tinha a idade de vocês, e não era tanto, mas a gente via que nas aulas de educação física em si, era sempre meninos de um lado, meninas do outro, para jogar o futebol e para jogar o vôlei, né? Mas eu pude vivenciar bem pouco, porque até onde, quando eu estudava, a gente sempre praticava o voleibol na aula de educação física, né? Então, diferente do que vocês estão vendo hoje, né? Hoje todo mundo tem que participar, né? Dependendo, vai muito de como é o professor. Às vezes o professor ele só divide a quadra, ó, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. Então, existia essa separação. Hoje não existe mais, gente, né? Hoje esse preconceito que as pessoas têm de quem joga vôlei, a sua menina, já acabou, né? Hoje você vê grandes nomes
do voleibol masculino, né, grandes nomes que têm uma ênfase gigantesca na história do vôlei do Brasil. Então a gente tem que deixar um pouco esse preconceito de lado e lembrar que são esportes onde muita gente gosta de vivenciar essa prática esportiva. Né? Vale notar que em 1984, o time de voleibol masculino brasileiro ganhou a sua primeira medalha olímpica nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Então, gente, para vocês verem que, além de toda essa história onde o voleibol era praticado somente por meninas, né, a primeira medalha olímpica, então, saiu pelo time masculino. Então, o time masculino de vôlei, né, foi o primeiro time que conseguiu ganhar essa medalha olímpica nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. A medalha conquistada foi de prata, motivo pelo qual a equipe ficou conhecida como Geração de Prata, mas a sua importância foi tão grande que teve o mesmo peso que uma medalha de ouro. Esse momento foi um grande passo para disseminar o vôlei entre homens e mulheres. Tá? Então aqui ele já está falando mesmo. Diante de todas as circunstâncias passadas pelo vôlei, de que homem não poderia praticar, que vôlei era somente esporte para meninas, né? Diante de toda essa geração, de todo esse contexto no geral, né? Os jogadores brasileiros, os homens, levaram uma grande bagagem saindo do Brasil nas costas, levando que eles iriam enfrentar essas barreiras, mostrando que o voleibol não era somente para mulheres, né? Que os homens também poderiam participar de jogos desse tipo de jogo, né? Que não existia o contato físico, e que muitas vezes a força, né, seja seu melhor proveito quando se joga o voleibol, né? Então eles foram guerreiros e conseguir chegar até uma semifinal. Então, para eles, onde a medalha de prata valeu como ouro. Né? Então, eles enfrentaram todas as barreiras, né? Deixaram de lado esse preconceito que o Brasil já vinha colocando neles, né? E mostrar que o voleibol, que o esporte em si é para todos, né? Independente de sexo, independente de porte físico, né? De cor, raça, independente de qualquer coisa, né? O esporte é para todo mundo. 8 anos depois, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, a equipe de vôlei masculina conquistou o tão sonhado ouro. Então, gente, para vocês verem que 8 anos depois, eles conseguiram o tão sonhado ouro. Ao todo, os homens somam 6 medalhas olímpicas, sendo 3 de ouro em 1992, em 2004 e 2016, e 3 de prata em 1984, em 2008 e em 2012. Quanto ao time feminino, as mulheres conquistaram 4 medalhas olímpicas, sendo 2 de ouro em 2008 e 2012 e 2 de bronze em 1996 e 2000. No Brasil, além do voleibol de quadra, é muito comum a prática desse esporte na praia. O vôlei de praia, ele começou a ser praticado em 1930, tá? Então, gente, até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Vamos para as perguntas. Em que ano foi criado o voleibol? Responda.
1895. Boa. Gosto assim. Quem criou o voleibol? Em que ano o time masculino conseguiu conquistar sua primeira medalha? Qual foi o ano? Qual o nome da associação a qual foi criado o voleibol? Qual o nome da associação criada no voleibol? Como se chama a associação onde surgiu o voleibol? Então vamos lá, gente. Mais alguém não sabe? Lá no começo, vocês me falaram a data que foi criado o voleibol, a data que foi criado o voleibol, por quem foi criado. William George Morgan fazia parte de qual associação? Isso mesmo, Yasmin. Associação Cristã de Moços em Massachusetts. Certo mesmo. Então lembrem que William George Morgan fez parte da Associação Cristã de Moços, né, de Massachusetts. Lembrem disso, tá? Super importante. Galera, então a gente conversou, falamos hoje, né, sobre uma breve histórico do voleibol, certo? Entramos falando um pouquinho do vôlei de praia, né, que é também uma das modalidades criadas que o voleibol também abrange, né, que seria tanto o vôlei de quadra quanto o vôlei de praia, né? A gente ouve muito pessoal falando, vôlei de areia. Isso é uma nomenclatura que nós brasileiros colocamos, né, como vôlei de areia, mas o certo, o correto é sempre falar o vôlei de praia, mesmo não tendo praia, tá, galera? Então, essa é a nomenclatura que também é chamada do voleibol. Nas próximas aulas, né, a gente vai dar uma conferida nesses pontos para vocês, se caso alguém tenha alguma dúvida voltada sobre a história, né? E logo a gente já entra sobre as regras. Gente,
por mais que nós não estamos tendo aula prática, a gente vai tentar adaptar em casa, tá? Alguns movimentos do vôlei eu vou estar passando para vocês, né? Eu sei que aqui no nono A e no nono B tem alguns alunos que participam, né, dos treinamentos do vôlei, mas a gente vai estar fazendo algo diferente também. Então eu vou pedir para que vocês, por favor, antes de eu finalizar a aula, por favor, não, a gente tem mais alguns minutos, né? Só vou pedir para vocês, por favor, que enquanto eu vou perguntando mais algumas coisas para vocês, coloquem na lateral o nome dos alunos que estão participando hoje para mim. Nome e série, por favor. A nossa aula vai até às 9, tá, pessoal? Então, a gente tem mais aí 20 minutos. Tá, galera, então vamos lá. Desses feedbacks finais, antes da gente finalizar a nossa aula. Alguém mais tem algum tipo de dúvida? Tá. Então vamos lá. Coloquem para mim, escrevam na folha, questionário. Escreveram questionário? Escrevam para mim questionário. Número 1. Em que país surgiu a modalidade Pode repetir? em que país surgiu a modalidade Mandei a primeira pergunta para vocês aí, tá? Tá no chat. Certo? Primeira pergunta, pula uma linha para número 2.
Número 2. Qual foi o intuito de Morgan criar um jogo de voleibol? Pula 2 linhas para mim. Número 3. Qual o primeiro nome dado à modalidade de voleibol? O primeiro nome, tá? Pula uma linha. Quatro. O que significa a sigla FIVB? Pula uma linha também. Certo, gente? Então, vocês podem, vou dar uns minutinhos para vocês responderem. Não vale procurar no Google, tá? Eu estou esperando aqui, tá? Não precisam me responder no chat, não me respondam no chat ainda, que eu vou fazer, podem respondendo aí no caderno de vocês. Logo eu vou chamando, vou pedindo para liberar os microfones, certo? Tá, você que está sem microfone, daí eu peço para você responder no chat, tá bom? Renata, daí você pode mandar pelo chat, tá bom? Aí responde pelo chat. Isso, a mesma coisa que objetivo.
posso começar a perguntar? Deixa eu ver aqui. Primeira pergunta. Gil, só espera mais um pouquinho, é que eu tô terminando a pergunta ainda. Tá bom. Não manda ainda. Não manda. Eu vou perguntar. Não manda ainda, restante. Vamos lá, gente. Posso? Vamos lá. Vou perguntar. Lucas Mota. Em qual país surgiu a modalidade do voleibol? Estados Unidos. Isso mesmo, galera. Então, o país que surgiu foi nos Estados Unidos. Vitor Augusto. Qual foi o intuito de Morgan criar o jogo de voleibol, Vitor? Isso mesmo, Vitor. Parabéns, isso mesmo. Então, que não houvesse contato físico, né? Vamos para a próxima. Gabriela Oliveira. Qual o primeiro nome dado à modalidade de voleibol? Tonete, isso mesmo. Essa última questão, eu vi que muita gente não conseguiu fazer, né? Eu acredito que tem gente que não conseguiu. O que significa a sigla FIVB? Quem fala para mim? Eu falo, tio. Pode falar. É Federação Internacional de Voleibol. Isso mesmo. Então, ela é a Federação Internacional de Voleibol. Gente, alguma dúvida até aí, pessoal? Lembrem, então, Estados Unidos, Mintonete, que foi o primeiro nome dado, o intuito e o objetivo de criar o voleibol sem o contato físico, FIVB,
Federação Internacional de Voleibol, tá? Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquei bem feliz de vocês estarem aqui comigo nessa manhã. Eu sei que para vocês é muito chato fazer educação física, ainda mais em EAD, mas a gente vai tentando levar para que fique legal. Então, nesse momento, eu preciso estar colocando que vocês participem, fazendo essas aulas teóricas que a gente precisa. Logo mais para frente, a gente vai estar fazendo as aulas práticas, a gente vai criar bola, achar um jeito que a gente possa fazer o toque, possa fazer os fundamentos. Certo? Então, deixa eu só tirar uma foto daqui para mostrar quem tanto estava na aula. Vocês estão colocando o nome aí, mas é só para eu deixar salvo também. Legal. Então tá bom, gente. Estou com saudade de vocês. Espero a gente se ver em breve. E muito obrigado mais uma vez. E até a próxima aula. Tchau. Mostrem a carinha de vocês e me deem tchau para ficar feliz. Mostre a carinha de vocês. Quero ver a cara de felicidade de vocês. Olha a cara de felicidade, Gabi. Tchau, gente. Até a próxima.